Sejam todos bem-vindos ao vídeo. O vídeo em questão se trata de um trabalho proposto pelo professor Marlon, que leciona a disciplina de Instrumentação e Controle do curso de Engenharia de Controle e Automação do Cefet-MG, Campus 3, Unidade Leopoldina. O aluno em questão sou eu, Luca Ribeiro Franklin, e o tema do trabalho foi aí redes industriais, no caso, Redes Foundation Field Bus. De prover uma organização aí do que será falado, inicialmente abordar um pouco sobre o histórico, a tecnologia Foundation Field Bus em si, os protocolos, níveis, né? As características técnicas gerais, as vantagens, né? E concluir o trabalho em si. Histórico. Falar um pouco, né? Na década de 40, se a gente for ver, os processos utilizavam sinais de pressão na ordem de 3 a 15 psi para o monitoramento de dispositivos de controle. Aí na década de 60, introduz aí sinais elétricos com padrão de sinal de 4 a 20 mA para instrumentação. Essa transição aí de sinais pneumáticos para elétricos já traz muitas vantagens, né? Como redução de ruído, maior facilidade de implantação, manutenção, aumento da confiabilidade, entre outros fatores, né? O desenvolvimento de processadores digitais na década de 70 já traz o início aí de computadores para monitorar e controlar uma série de instrumentos a partir de um ponto central. E essa natureza de tarefas já aponta para a necessidade de você padronizar os instrumentos, métodos de controle, trazer padrões, normas e tudo mais. Aí, com isso, fomenta uma ideia que surge na década de 80 aí, pela Sociedade Internacional de Automação, a ISA com a IEC, de formar um comitê e forma o SP50 Field Bus Comitê. E em 92 surgem duas propostas comerciais de Field Bus, a ISP e a WorldFIP, que eram duas empresas. Só que somente em setembro de 94, a WorldFIP e a ISP juntaram-se, criando a Field Bus Foundation, com o objetivo de acelerar o processo de normalização das redes Field Bus. Durante diversos anos, companhias ao redor do mundo engajaram-se em testar esse padrão. Então, essa união aí passa a ter o objetivo de criar um padrão internacional baseado em normas IEC que pudesse ser utilizado pela indústria de automação e controle de processo. Aí é criado o protocolo Foundation Field Bus, e essa organização, que é a Foundation Field Bus existente até hoje, é quem cuida da manutenção e da evolução desse protocolo. E em meio a essa unificação da ISP com a WorldFIP, em 94, outro grupo lançou um sistema denominado Profibus, Process Field Bus, baseado no padrão europeu. O Profibus ele reúne características tanto do SP quanto do WorldFIP, e artigos já da época de 1997, já diziam que esse já tinha dominado o mercado na Europa, principalmente na Alemanha. A fim de adentrar o tema, né? Fala um pouco sobre a tecnologia Foundation Field Bus. O termo Field Bus descreve uma rede de comunicação digital que veio substituir o sistema de sinal analógico 4 a 20 mA que é existente ainda hoje nas indústrias. Pode ser definido como uma rede digital, bidirecional, multiponto e serial, e é utilizado para interligar os dispositivos primários de automação, dispositivos de campo, a um sistema integrado de automação e controle de processos. Cada dispositivo pode possuir uma inteligência, o que torna capaz a execução de tarefas simples, como controle, diagnóstico, e o que possibilita a comunicação entre esses dispositivos de campo. De forma resumida, o Field Bus vem substituir o controle centralizado por um controle distribuído. Portanto, ele é muito mais do que um mero substituto do padrão analógico, já que promove a melhora de qualidade, reduz custos e aumenta a eficiência. É válido ressaltar que baseia-se no modelo ISO, modelo que é reduzido, as camadas que vão ser faladas posteriormente, a fim de atender os requisitos de tempo de resposta. Ou seja, para uma rede aplicada à interligação de elementos a nível de chão de fábrica, CLPs,
válvulas, indicadores dedicados, sensores, transistores, atuadores, entre outros. É utilizada também a denominação genérica de barramento de campo, field bus ou barramento de campo, certo? Se a gente observar a imagem, meio que um resumo aí, né? A gente tem uma estação de operação, uma estação de manutenção e os dispositivos de campo ali. E você vê um fluxo bidirecional, ou seja, os dispositivos são tanto emissores quanto receptores de dados. Então, o Foundation Field Bus, né, tem uma comunicação bidirecional e digital entre dispositivos de automação da planta e sistemas de supervisão. Então, essa tecnologia consiste em uma rede, um sistema de comunicação totalmente digital, em série, bidirecional, que conecta os equipamentos de barramento de campo, field bus, tais como sensores, atuadores e controladores. Consiste numa rede local para automação e instrumentação de controle de processos com a capacidade de distribuir o controle do campo. E ao contrário de outros protocolos, este, que é o field bus, não pertence a nenhuma empresa ou é regulado por um único organismo ou nação. Essa tecnologia ela é controlada pela Field Bus Foundation, que é uma organização não lucrativa que consiste em mais de 100 dos principais fornecedores e usuários de controle e instrumentação do mundo. O Foundation Field Bus ainda mantém características operacionais de um sistema analógico de 4 a 20 mA, como interface padronizada da aviação, alimentação por um único par de fios, opções de segurança intrínsecas, mas, como substitui, oferece uma série de benefícios adicionais aos usuários, o que será falado no tópico de vantagens, certo? Como dito anteriormente, o Field Bus ele foi desenvolvido baseado no padrão ISO, porém ele não contém todos os seus níveis. Então, o protocolo denominado de Foundation Field Bus especifica a utilização de 3 níveis das 7 camadas do modelo de referência, né? 3 camadas: física, enlace e aplicação, que são do modelo ISO, e soma-se uma camada de usuário, que também é encontrada no modelo da ISA e da IEC, naquele comitê proposto que foi falado no histórico. Então, basicamente, a gente pode dividir em nível físico e em nível de software. O nível físico, que vai estar relacionado à interligação física entre os instrumentos e equipamentos, e o nível de software, que vai ser mais a parte de comunicação entre esses dispositivos. Então, níveis de software, né? Seria um nível transparente ao usuário, sendo tratado geralmente pelo software supervisório. E geralmente ele é dividido em 3 subcamadas, ou 3 camadas também, que é o subnível de enlace, subnível de aplicação e o subnível de usuário. Subnível de enlace de dados. A função deste nível é garantir a transmissão da mensagem de forma íntegra ao destinatário correto, né? Também neste nível é feito um controle de utilização da rede e roteamento das mensagens, definindo quem pode transmitir e quando transmitir. Geralmente a presença de um buffer de mensagem, de forma que o produtor coloca sua mensagem e outras estações podem acessar esses dados colocados. Tal modo permite um tipo de broadcasting, ou seja, com apenas uma transmissão, todos os destinatários podem receber esses dados. As redes industriais geralmente devem suportar aplicações com tempos críticos, de forma que o escalonador ele vai coordenar o tempo de cada transação, bem como obedece às ordens de prioridade, cada emissor, receptor de mensagem. Então, vai ter um escalonador que vai prover esse sincronismo das mensagens em si. O subnível de aplicação aí. Esse subnível é outra subcamada do nível de software, né? E neste nível é definido a sintaxe das mensagens, bem como o modo de transmissão de cada mensagem. Se vai ser cíclica, imediata, apenas uma vez, ou quando tiver algum requisito, certo? E este nível também faz um monitoramento contínuo do barramento, de maneira a detectar falhas, adição de novos elementos ou ainda remoção de outros. Essas atividades são necessárias devido à criticidade das operações.
terceiro subnível do nível de software, que é o subnível do usuário. Neste, define a maneira pela qual pode ser feito o acesso às informações dentro de equipamentos Fieldbus e de que maneira pode se distribuir essas informações para outros instrumentos da rede. Há um certo padrão para os equipamentos Fieldbus, constituídos por blocos funcionais. Esses blocos funcionais executam funções inerentes a cada processo e tarefas fundamentais, como aquisição de dados, controle, como P&D principalmente, atuação, cálculo, entre outras operações. Bom, a gente falou sobre o nível de software, falar agora sobre o nível físico, que constitui-se dos padrões físicos, ligação, fio, cabo, características elétricas, tudo aquilo que é necessário para você manter as características de uma rede Fieldbus que já foram tratadas. Ou seja, a importância de você tratar desse nível é o fato de você prover uma transmissão de dados apenas na forma digital, prover uma comunicação bidirecional, qual vai ser a velocidade de transmissão, dependendo da camada física que vai ser tratada posteriormente. Essa transmissão vai ser com ou sem energização, qual vai ser a voltagem, e utiliza o código Manchester. Em relação àqueles pontos tratados, a alimentação dos equipamentos pode ser feita de duas maneiras: via condutores de sinal, onde o cabo de sinal fornece a energia necessária aos equipamentos, ou via condutores separados, onde o cabo de sinal transporta apenas os dados e uma rede separada energiza os equipamentos. A alimentação utilizando essas redes separadas acaba sendo mais comum, já que evita a presença de ruído na rede, oriundo de sobrecarga de alimentação dos equipamentos. E além daqueles pontos, algumas especificações quanto ao funcionamento e tolerância a falhas também são determinadas pela norma para tratar da camada física. Ou seja, uma rede Fieldbus ela tem que continuar em operação durante a conexão ou desconexão de algum instrumento no barramento. Na ocorrência de falhas na transmissão, a comunicação não pode ser prejudicada por mais de 1 milissegundo. Então, tem que ser visualizado esse nível para evitar falhas ou especificar essa tolerância e tratar daqueles pontos de estado, de manter uma comunicação bidirecional, digital, tudo mais. Então, a respeito das camadas físicas, as primeiras versões da norma especificam duas opções para a camada física, o H1 e o H2. O H1, com taxa de 31.25 kilobits por segundo, é voltado basicamente para equipamento de campo, transmissores, posicionadores de válvula, entre outros, e usado em áreas onde é necessária segurança intrínseca, como ambientes explosivos. Já o H2, com taxa de 1 a 2.5 megabits por segundo, seria utilizado para integrar controladores e equipamentos mais complexos, só que, obviamente, com a evolução tecnológica, o H2 ele é substituído pelo HSE, que usa a internet a 100 megabits por segundo. Assim, então, resumidamente, para a conexão de equipamentos de campo, há o Foundation Fieldbus H1, com camada física baseada nas normas que podem ser observadas no primeiro quadradinho da figura. E para a conexão de CLPs, gateways e PCs, há o Foundation Fieldbus HSE, que é baseado em Ethernet, cujas normas podem ser vistas no terceiro quadradinho aí. Então, o Fieldbus Foundation ele baseia-se apenas na utilização de pares trançados de cobre como meio físico, e há essa divisão quanto à velocidade de comunicação. E a versão H1 ela pode operar nas mesmas instalações do padrão 4 a 20 mA, o que é útil para atualização gradual de plantas industriais. E quanto ao padrão, ele permite o uso de até 32 dispositivos conectados ao barramento. Entretanto, esse número ele cai de acordo com o comprimento do cabo, se o mesmo fornece energia aos dispositivos junto com os dados, entre outros fatores. Certo. A figura aí representa um pouco um comparativo entre os meios físicos H1 e HSE, questões de taxa de comunicação, como falado, distância, o comprimento em si do cabo é 1900 metros, de HSE é 100 metros, se tem dois fios ou não, enfim, tabela, só fazendo um comparativo. Bom, a respeito das características técnicas gerais, eu acabei agrupando aqui numa tabela para simplificar.
a visualização. O nível de tensão nessa comunicação, nessa rede aí, varia de 750 a 1000 mV. As camadas utilizadas, como visto, a gente tem o nível físico e o nível de software, que é dividido aí o nível de software entre subnível de enlace, de aplicação, de usuário e a camada física em si. A velocidade de transmissão, como visto, né, anteriormente, para o modo H1 de 31.25 kbps por segundo e para o HSE de 10 a 100 megabits por segundo. Tipo de codificação: Manchester, alimentação mínimo de 9 volts, né? Cada equipamento no mínimo 9 volts, e essa alimentação pode ser externa ou via barramento. O comprimento máximo, como visto na tabela, de 1900 metros para o H1 e 100 metros para o HSE, e permite o uso de repetidores aí, o que faz com que a extensão alcance 9,5 km. Número de equipamentos no barramento, como visto, 32, que pode variar de acordo com a classificação da área, o consumo de correntes em cada equipamento, as distâncias envolvidas, essas relações intrínsecas assim de todo o circuito, teoricamente. E topologias, a gente tem aí barramento, árvore ou estrela, certo? Bom, relatando um pouco sobre as vantagens, né, dessa rede, a gente tratando de interoperabilidade, né? Com a interoperabilidade, um dispositivo Fieldbus ele pode ser substituído por um dispositivo similar com maior funcionalidade de outro fornecedor na mesma rede do Fieldbus, mantendo as características originais, ou seja, isso permite aos usuários mesclar dispositivos de campo de vários fornecedores e permite que esses dispositivos sejam adicionados ao barramento sem interromper o controle em si, beleza? Outro ponto são dados de processo mais completos. Por quê? As variáveis, né, com o Foundation Fieldbus, elas podem ser trazidas para análise de arquivo, análise de tendência, estudos de otimização do próprio processo, geração de relatórios, né, e esse acesso aos dados permite busca de soluções, né, mais rápidas e permite um maior desempenho e lucratividade mais elevada da planta, porque os dados vão estar mais completos assim, caso comparado com o sistema analógico e tal. A vista expandida do processo é um outro ponto, ok? Porque dispositivos modernos Fieldbus com comunicação poderosa microprocessada permite que os erros de processo possam ser reconhecidos mais rapidamente com maior certeza. Então, como consequência, os operadores de planta eles são notificados de condições anormais ou da necessidade de manutenção preventiva e podem tomar melhores decisões sobre a produção, o que permite um aumento do rendimento, enquanto que o custo de matéria-prima e problemas de emissões perigosas diminuem, o que leva também a uma melhor segurança da planta, já que ajuda as plantas a manter exigências de segurança cada vez mais restritas, né? Fornecem aos operadores notificação e aviso antecipado de circunstâncias perigosas pendentes e atuais, permitindo tanto a manutenção preventiva quanto a ação corretiva, né, antes de uma parada planejada, ok? E as potencialidades de diagnóstico ampliadas da planta reduzem também a necessidade de acesso frequente às áreas perigosas, minimizando assim os riscos pessoais no campo, ok? E manutenção proativa mais fácil, como já falado aí, as potencialidades ampliadas do diagnóstico possibilitam monitorar e registrar condições como desgaste de válvula, entupimento de transmissor, etc. Então permite facilidade nessa manutenção. E além dessas vantagens de manutenção, de interoperabilidade, a gente também tem redução de custo de fiação, já que permite usar a fiação existente. As conexões multidrop já fornecem economias significativas nos custos de instalação. Há uma redução de hardware também, que se a gente observar na imagem, na parte esquerda da figura, a gente tem um sistema tradicional de cabeamento com sinal analógico. Você tem um estágio intermediário que vai fazer essa conversão do sinal analógico para digital, ok? E já na imagem direita, como só na rede Fieldbus você trata com sinais digitais, você já tem uma ligação direta e melhora a qualidade de dados e a quantidade de dados, porque você não tem perdas de conversões, tipo assim. No caso, você tinha perdas da conversão analógica para digital, aqui você não tem. Então, melhora essa qualidade desses dados também. A fim de concluir tudo que foi relatado, a gente sabe que a automação ela traz muitos benefícios, né? Principalmente questão de maior produtividade, maior segurança operacional, certo? Então, usuários e clientes
eles devem estar atentos na escolha e na definição de um sistema de automação e controle, levando em conta o avanço tecnológico. Então sabe-se que sistema de automação e controle tem se apoiado nessas redes de comunicação industrial, seja pela crescente complexidade de processos industriais ou pela distribuição geográfica que se tem instaurado em diversas redes industriais. Você aumenta o número de equipamentos, né, porque sempre deseja-se maior produtividade. E quanto mais informação, melhor uma planta pode ser operada e assim mais lucrativa pode ser. Então a informação digital e os sistemas abertos permitem que se colete informações dos mais diversos tipos e finalidades, de uma forma interoperável, como visto que é uma das vantagens, né? E nesse sentido, com a tecnologia Fieldbus, né, pode-se transformar preciosos bits e bytes em um relacionamento lucrativo e obter também um ganho qualitativo do sistema como um todo. Não basta apenas, né, pensar em um barramento de campo, deve-se estar atento aos benefícios gerais que o sistema de automação e controle possa proporcionar. E em questão da tecnologia Fieldbus, algumas redes, né, como o Profibus, né, PA, a HART e a Foundation Fieldbus, elas usam a tecnologia Fieldbus, certo? Então é isso, obrigado por assistir e as referências utilizadas estão disponíveis na descrição do vídeo.